Hoje eu vou te falar como a sua redação será corrigida. Assim você vai ter um parâmetro melhor para analisar a sua própria redação e verificar o que você pode esperar. Quantos pontos, se você foi bem ou se você foi mal. Vem comigo! Oi gente, que bom ter você aqui no meu canal, o canal Meu Português 1000. Eu sou a professora Nubia Soares e hoje eu vou te dar algumas informações importantes para você que está aí super ansioso, querendo saber quantos pontos você tirou nessa redação, esse tema aí difícil, né? Difícil na verdade porque todo tema é uma surpresa. Se a gente for olhar o assunto em si, não é tão difícil, mas por ser uma surpresa a gente acaba ficando impactado aí no momento. Mas hoje eu vou te dar algumas informações muito legais para você ter uma visão geral aí e para acalmar o seu coração. Ou não, é claro, né? Mas de qualquer forma você vai ter uma visão para saber aí em média se você foi bem ou se você foi mal. E de qualquer forma, se chegar ao final desse vídeo e chegar à conclusão de que não foi tão bem assim, já se inscreva aí no nosso canal se você não é inscrito, porque no ano que vem nós teremos um quadro, uma redação por mês e com certeza você irá muito melhor. Então vamos ao tópico 1. A primeira coisa que o corretor vai olhar no seu texto e analisar assim criteriosamente é se você abordou o tema de forma completa. E aí, você abordou o tema de forma completa? Você sabe que tem dois pontos importantes nos temas do Enem. Nesse tema desse ano, você precisava falar da invisibilidade, ou seja, da falta de registros, e linkar isso com a informação do acesso à cidadania, né? Da necessidade de se registrar para acessar aos bens e serviços de todo cidadão. Isso era importante. Se você não coloca o tema de forma integral, e aí eu falo para vocês citarem com as próprias palavras, se você não souber parafrasear, nesse vídeo aqui eu pontuo para vocês, se você não sabe a importância, eu falo para vocês da importância de se colocar o tema. Se você tangenciar o tema, se você não colocar o tema de forma integral, você na competência número 2 não vai passar do nível 1, ou seja, você não vai tirar mais que 40 pontos. Isso é importante porque você pode perder aí 160 pontos de graça. Verifique o seu texto já de uma vez aí, veja se você colocou o tema de forma integral, aí se você abordou os dois pontos, já fique tranquilinho, porque se você abordou, você já eliminou esse problema. Outro detalhe super importante ainda em relação à competência 2 é que se você copia trechos do texto, e aí eu falo de 3, 4 palavras na sequência e copiadas dos textos motivadores, você não vai passar aí do nível 2 da competência 2. Ou seja, você não vai alcançar mais de 80 pontos. Então já verifica se você tem cópias aí, 3 ou 4 palavras na sequência, porque o ideal, quando você vai usar o texto motivador, é você parafrasear. E a questão de olhar o texto motivador é um grande perigo para tirar os seus pontinhos aí da competência 2. Fique atento a isso. Outro ponto importante é em relação à ortografia, em relação à pontuação e em relação à ordem sintática da oração. Você escreveu com a ordem direitinho aí na oração? Sujeito, verbo, predicado, de uma forma simples e fácil das pessoas compreenderem o seu texto? Você conseguiu pontuar e escrever as palavras corretamente? Você pode ver o seu rascunho aí e analisar se você deu conta desse recado. Porque lá na competência 1, se você não tiver conseguido aí escrever bem, principalmente olhando a questão da ortografia, você pode perder muitos pontos. E aqui vai um adendo para você acalmar o seu coração, porque na competência 1, não necessariamente para chegar no nível 5 e tirar os 200 pontos, você tem que fazer uma redação perfeita. Lá no nível número 5, quando você conquista 200 pontos, ainda são aceitos alguns pequenos desvios, até mesmo porque a gente considera o nervosismo do participante. Então fique calminho, se você esqueceu lá uma acentuação gráfica, o ideal é não esquecer, mas se você se esqueceu, tenha certeza de que 1 ou 2 errinhos não vai aí tirar os seus 200 pontos. Fique tranquilo. E aí agora a gente passa para o tópico número 2. E você já se inscreveu nesse canal? Aproveite aí, se inscreva e toque no sininho para você receber as nossas notificações. Outro ponto que você precisa atentar no seu texto e que o corretor vai olhar aí como muito importante, um ponto de atenção é: você escreveu o seu texto de maneira estratégica? Como assim um texto de maneira estratégica?
Lá na competência número 3, eles vão analisar se você escreveu o seu texto dentro do padrão bonitinho do texto dissertativo argumentativo, o que cobra também na competência 2, mas principalmente aí na competência 3, se o seu texto está organizado de maneira lógica. O que é um texto escrito de forma estratégica? É um texto que introduz um assunto e começa a defendê-lo, colocando argumentos ali de forma lógica para chegar a uma conclusão real. Sabe aquele texto bagunçado que a gente não consegue compreender bem? Esse não é um texto estratégico, tá? Onde você coloca argumentos fora de ordem, assim, sem muita conexão. E aí você precisa ter esse projeto de texto estratégico para faturar aí os 200 pontos da competência 3. Fique atento a esse detalhe, porque é muito importante, tá? Quando o corretor for ler o seu texto, ele precisa ter uma leitura fluida, uma leitura sem travar, que ele compreenda o seu raciocínio, a sua lógica com tranquilidade, e você vai arrasar e tirar muitos pontinhos. Quando você está lendo o seu texto, você está tendo uma leitura fluida, uma leitura tranquila, sem problema, sem assim, aquela parada para tentar entender o que aconteceu, porque você mesmo não está conseguindo? Cuidado, esse é um ponto de atenção, porque se seu texto está confuso, você vai perder alguns pontinhos aí na competência 3. Além disso, na competência 2 e 3, eles também vão analisar se você desenvolveu os fatos, as opiniões que você colocou aí. Você não pode só citar alguma coisa, você precisa ali desenvolver, trabalhar mais aquele assunto. E eu falo disso lá nesse vídeo sobre desenvolvimento. Se você não sabe muito bem sobre essa questão do desenvolvimento, assista esse vídeo que também fala sobre o repertório sociocultural produtivo, que é um dos critérios para que você tire uma nota muito boa nas competências 2 e 3. Você colocou um repertório sociocultural no seu texto? Você conseguiu linkar com alguma informação externa aí esse assunto? Você trouxe um vídeo, você trouxe um filme ou uma notícia de jornal ou um livro que seja, algum acontecimento social? Se você não sabe também nada sobre repertório produtivo, esse vídeo aí sobre desenvolvimento, aparecendo no card, vai te ajudar muito sobre isso, pelo menos para você entender bem se você foi bem ou se você não foi tão bem assim. E aí, nesse tópico 2, se você conseguiu escrever o seu texto de maneira estratégica, conseguiu desenvolver as suas opiniões, os seus fatos ali dentro do seu desenvolvimento, e conseguiu colocar um repertório sociocultural produtivo, meu caro, você é um candidato excelente para conquistar aí os 200 pontos, tanto da competência 2 quanto da competência 3. Parabéns para você, você foi muito bem. Agora, se você não foi tão bem assim, comece a estudar agora mesmo, já assista esses vídeos aí da playlist Redação Nota 1000, porque ano que vem vai melhorar essa situação. E agora, no nosso tópico número 3, tem um ponto muito importante para você também se atentar, porque o corretor ele vai olhar na hora de corrigir o seu texto. Você distribuiu conectivos no seu texto? Sim, os operadores argumentativos, dos quais eu falei muito nas nossas aulas aqui de redação. Você distribuiu conectivos? Isso é muito importante. Entre os parágrafos, dentro de um próprio parágrafo ali, de um período para outro. Gente, eu falei disso muitas e muitas vezes, porque realmente, se você consegue distribuir os conectivos de forma coerente ali, lá na competência 4, você vai dar show, você vai conseguir tirar os 200 pontos, porque o foco da competência 4 é o quê? Distribuir os conectivos, colocar esses conectivos, esses operadores argumentativos de maneira lógica e coerente. Então, se você colocou ele fazendo sentido e sem repetições, você vai aí alcançar os 200 pontos novamente. Parabéns para você que está alcançando os 200 pontos de tudo! E o último ponto super importante desse aspecto aí da competência 5, né? Nós estamos falando agora da 4 e da 5, a 4 nos conectivos e a 5 agora na proposta de intervenção. Você desenvolveu a sua proposta de intervenção aí com 5 elementos? Esses 5 elementos aí desse vídeo que você pode assistir depois. Se você não sabe quais são esses 5 elementos, já assista esse vídeo. Gente, é necessário ter um agente, uma ação, um detalhamento, tarará. Você precisava disso para conseguir uma nota muito boa. Já leia seu texto aí e comece a localizar. Eu coloquei um agente, coloquei uma ação, coloquei isso, coloquei aquilo outro. E se você colocou os 5 elementos, você também é um candidato muito show para conseguir os 200 pontos. Se você não colocou, querido, eu sinto muito, você não vai conseguir os 200, né? Vai aí descontando ponto à medida que você vai deixando de colocar alguns desses 5 elementos, mas
Pode ser que em outro aspecto você tenha ido muito bem. E eu torço para que você tenha conquistado aí, conseguido todos esses requisitos aí para dar show e conseguir mesmo uma nota brilhante. Mas se você não conseguiu, já se inscreve no nosso canal e acompanhe nosso projeto, uma redação por mês, porque você vai bombar e uma hora vai dar certo. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.